Abra sua Bíblia no Salmo 139. O salmista, o Davi, né? Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Presta atenção. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. O que você entende disso aí? A introdução já do texto, né, da mensagem. O que você entende? A segurança que Davi tinha em Deus era tremenda. Isso conta muito na vida do ser humano. Isso conta demais. Porque a qualidade de vida, o bem-estar depende basicamente de vivermos nesta segurança de Deus, nessa confiança. A paz depende disso. Tem gente que vive com medo. Tem gente que vive apavorado, preocupado. Tem medo de tudo. Tem medo de não conseguir pagar as dívidas, saldar os compromissos, medo de perder o emprego. Tem medo de perder o marido, a mulher, de perder filhos. Tem medo de morrer. Tem gente que vive com medo. E isso não faz bem, pelo contrário. Aliás, isso não é viver, né? Então, quando o Davi disse, Tu me sondas e me conheces, quer dizer, ele estava dizendo, ou ele está dizendo da onisciência de Deus, o conhecimento que Deus tem em relação aos homens. Deus sabe tudo de nós, o que pensamos, o que fazemos, o que temos no coração. E isso nos dá a segurança de que esse Deus vai nos proteger, nos garantir a integridade. Mas é necessário que estejamos nele, na presença dele. Então ele vivia desse jeito. E olha que ele era cercado, de inimigos, inveja, né? Ele fazia o bem. Aliás, ele fazia o bem a todos, né? Teve até uma vez que ele foi apedrejado e alguém queria reagir, ele falou, não, eu devo ter errado em alguma coisa. É impressionante como Davi fazia o bem. Aliás, ele disse, né, confia no Senhor e faz o bem. Basicamente é isso que precisamos, fazer o bem e confiar em Deus. Isso é o Salmo 37, né? Quando Davi, ele confessa que na oração, olha lá, mostrou ali o Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem. Quando ele diz aqui no 139, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, isso não é só em relação a ele, isso é didático, né? Isso é para mim, para você, porque ele já foi para o seio de Abraão, né? Ele já está lá na glória com o Senhor. Deus não conhecia só o Davi, Deus conhece você, Deus me conhece. Deus conhece a todos nós. E Deus sabe exatamente o que sentimos, o que pensamos, o que precisamos. É que às vezes a gente se esquece disso e a gente se perde. E lembra que Deus só pode agir dentro do limite da fé de cada um. Sabia? Deus, ele precisa da nossa fé para trabalhar na nossa vida. Não é que ele precisa, ele determinou que fosse assim. Ele estabeleceu isso, né? Olha lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado, né? Quem nele crê não é julgado. Julgamento sugere condenação ou absolvição, né? Um julgamento.
E essa condenação, ela vem com problemas, dificuldades, enfim. Dificuldades que às vezes não conseguimos superar, né? Coisas que acontecem negativas e que são frutos de algum erro, de alguma coisa que nós fizemos. Como o próprio Davi disse, devo ter errado em alguma coisa, ele falou. Então, o que acontece com a pessoa que crê? Como nenhum ser humano conseguiria passar por um julgamento, ser absolvido, porque ninguém é inocente, pelo contrário, todos pecaram, está escrito. Deus, ele aboliu, né, o julgamento, ele isentou aquele que crê de ser julgado, porque mesmo crendo em Deus, você é pecador. Mesmo crendo em Deus, você tem delitos, você tem culpas. Mesmo crendo em Deus, eu sou pecador. Eu erro. E o que Deus faz? Ele estabeleceu o seguinte: se você crê em mim, eu o isento de ser julgado. Quem nele crê não é julgado, olha lá. Ele não está falando do julgamento do último dia, não. O grande julgamento, aí todo mundo vai ser julgado. Ele está falando nesse mundo. Ali a mensagem já começa se referindo ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, 17. Olha lá, não para que julgasse o mundo. Ele está falando do presente. Do presente. Do presente. Então, a nossa fé, o crer em Deus nos isenta, né? A tal da delação premiada. Para você entender melhor. Eu não sou juiz, não sou jurista, né? Jurista poderia explicar isso melhor. Quem sou eu, jurista? Mas Deus teve misericórdia de mim, né? Em todas as coisas Ele me deu um pouquinho. Por quê? O sujeito, ele cometeu crimes, delitos. Então há um acordo, é permitido por lei isso. Você entrega os seus comparsas, você entrega os culpados, você fala o que você sabe, para que sejam esclarecidos os crimes aí e apontados os criminosos. E isso resulta para você numa diminuição da pena, da sua pena. Então, a delação, Deus, isso é bíblico. Isso é bíblico. Deus estabeleceu: creia em mim e eu o isento do julgamento. Porque você não vai passar no julgamento. É um acordo que Deus fez conosco. Deus faz um acordo com você. Deus não está atrás de religioso, não. Isso é conversa. Religião A, B, eu sei, isso é conversa fiada. Deus não tem religião, não. O acordo de Deus comigo, com você, é esse. Nós cremos nele e ele nos isenta do julgamento. Ele nos isenta da condenação, apóstolo? Não, do julgamento. Porque se ele julgar você ou a mim, a gente não passa. Deus é maravilhoso. Eu não sei se você entende a minha linguagem. Eu gostaria muito que entendesse. Mas se Deus julgar você, já era. Se Deus me julgar, já era. Ninguém passa no julgamento de Deus, porque Deus é justo. Deus é perfeito. Aí olha o que Deus estabelece. Não é difícil de entender a palavra. Quem nele crê, é muito forte, é muito profundo isso. Quem nele crê não é julgado. Eu me lembrei daquele moço que, por alguma razão, estava vendo o filho morrer nas mãos de Satanás. Satanás estava pegando o filho dele, jogava na água, no fogo, e ele nem trabalhava mais, ele não tinha sossego, não tinha paz. Aí levou o filho em tudo que é lugar, tudo que é macumbeiro. Por fim, levou nos discípulos do Senhor. Eles também não puderam fazer nada.
Jesus foi se aproximando, viu um alvoroço. O filho estava manifestado lá. Jesus perguntou o que era aquilo, ele se apresentou e falou, é o meu filho. Ela, mestre, ouça o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanho, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Né? Trazei-mo aqui. E trouxeram. Quando ele viu... Aliás, onde é a parte que Jesus fala com ele? Eu estou achando que você está com muita pressa ultimamente. Eu quero aquela parte que Jesus fala com ele, assim, ele fala, se o Senhor pode fazer alguma coisa, um pouco mais na frente, né? Se o Senhor pode fazer alguma coisa por ele, faça. Ele pediu, se o Senhor, olha a situação deste homem, alguém questionar o poder de Deus é porque está no limite, né? Para alguém questionar a capacidade de Jesus Cristo é porque está realmente abatido, e Jesus entende isso. Olha aquele pai como é que estava desesperado, ó. Olha lá. Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Olha a palavra crer. Tudo é possível ao que crê. Olha a palavra tudo. Aí. Ao que crê. Esse que crê aí, esse crê, ou tudo é possível ao que crê, pode ser aquela criatura que viveu uma vida errada, uma vida nociva, digamos assim, ao seu próximo, a Deus, né? Contrária à vontade de Deus, uma imundícia, mas que de repente se arrepende e passa a crer em Deus. Deus não quer saber, Deus não leva em conta o seu passado, não. Não. Diferentemente dos homens, né? Nós condenamos as pessoas com facilidade. Olha que nós não somos juízes, não, hein? Quem pode condenar, não condena, né? Que é Deus. Ele é justo, ele pode condenar. Mas ele dá essa oportunidade. Aliás, eu tenho falado muito disso, e vou continuar falando. Nós vivemos no tempo da oportunidade, ou das oportunidades. Deus está dando mais uma para você. E tudo é possível ao que crê. E ao que crê, o que crê não é julgado. Ou seja, a absolvição ela é automática para aquele que crê. Você entende isso aí? É assim. Deus, ele sabe que se nós passássemos pelo tribunal dele, nesse mundo, não teríamos chance alguma de sermos abençoados. E um exemplo claro, um exemplo extraordinário da compaixão, da longanimidade, da misericórdia do Senhor, é o milagre da mulher que era grega, de origem sirofenícia. Está em Lucas também, tá? Em Marcos. Uma mulher grega de origem sirofenícia. O que tem a ver grega? Não, que os gregos normalmente não se davam com os judeus. Porque os judeus, eles, historicamente, sempre adoraram o Deus da Bíblia, o Deus do universo, né? Os hebreus. E os gregos sempre fizeram para si deuses. Quando Paulo chegou em Atenas, na Grécia, tinha um altar lá que tinha todo tipo de deus lá, um cantinho para cada deus. Tinha Deus lá que... Ainda há países que até o rato é um deus. O gambá também, né? Você pensou? O jeito de adorar o gambá, tem que adorar de longe, né? O ser humano tem cada coisa, né? Não, peraí, ó. É muita ignorância.
E a Grécia, historicamente, sempre foi isso. Eu não estou falando mal, pelo contrário, tem muitos gregos me assistindo. Eu estou falando a verdade. E o resultado, esses dias, o mundo inteiro recebeu a notícia da falência total da Grécia. O resultado é esse, não tem jeito. Por que nós estamos vivendo grande dificuldade neste país, no Brasil? O Brasil é um país muito abençoado, a terra é riquíssima. Tem água, tem muita água. Ao contrário do Oriente Médio, que uma garrafa d'água custa $10, $15, não é verdade? É. Mas olha o que fazem. Olha a criminalidade, a corrupção, a idolatria, a resistência à palavra de Deus. Nós somos vistos por uma boa parte da sociedade como marginais, aproveitadores, exploradores da fé. A gente passa noites sem dormir, até perder a voz, até inchar as cordas vocais, até as penas não aguentarem mais, a gente fica de pé, acorda de madrugada, a gente ora para Deus libertar os bandidos e eles atingem a nossa família, com tiros, com sequestro, com todo tipo de imundícia. Olha a situação. Não é fácil isso. A gente continua e vai continuar. Eu vou continuar. Essa é a minha missão. Eu fui chamado para isso. Isso é uma essência. Está na essência isso aí. Você pensa que isso aqui é um meio de vida? Claro que não. É óbvio que não. Você acha que vale a pena ter como meio de vida aquilo que te faz gemer, chorar? A gente faz por amor a Deus e amor às pessoas. Não vale a pena fazer isso que nós fazemos por dinheiro, não. Por pagamento, não. Só vale a pena fazer isso por amor. Só o amor pode justificar isso que nós fazemos. Só o amor. Você sabe o que é isso? Processo. Sabe quantos processos eu tenho? Você tem ideia, não? Quantas vezes já tive que ir na frente de juiz, de delegado, de promotor? Por causa da palavra? Você sabe de que eu já fui chamado pelas pessoas, assim, olhando nos meus olhos? Você sabe de que o que a minha família já passou até hoje? O que nós já passamos por causa da palavra? Você não sabe. Você não sabe. E nós continuamos, vamos continuar. Você pensa que alguém nos recompensa por isso? Só Deus. É de Deus que vem. É para Ele que fazemos. É por aqueles que nos maltratam que nós trabalhamos, às vezes. É óbvio que muitos são gratos e compreendem e nos amam, porque se de um lado somos maltratados, por outro lado, são poucos no mundo que são amados como nós também, porque há uma parcela que nos ama de paixão, mas há muita ingratidão também. É duro. Então, você precisa entender o significado dessa palavra de 3 letras. Se você preferir, se você tiver pouco estudo como eu, pode usar de 2 letras. O significado é o mesmo. Fé tem 2 letras. A fé ou crer. Né? Olha lá, crer tem 3. Quem nele crê não é julgado. É assim que diz a palavra. Ou seja, se Deus mandasse uma notícia para você, eu vou te julgar hoje. Nem adianta você arrumar testemunho. Adianta você arrumar testemunho para ele? Adianta? Quero ver arrumar. Quero ver conseguir um álibi, hein? Quero ver. Justificar-se diante dele. Mas lá em Romanos diz, nós somos justificados pela fé. É a justificação pela fé. É 5, é? Olha lá.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o crer e ter fé é a mesma coisa, não tem diferença não. Né? Deus é simples até nisso. Ele não poderia, já que esse sentimento, né, esta virtude, digamos assim, era tão extraordinária, ele não poderia, então, arrumar um nome grande, não é verdade? Mas até nisso ele simplificou. O que você precisa ter fé? 2 letrinhas. Crer, 3 letras. Porque quem nele crê não é julgado. E esse crer não é só ter certeza do milagre. Esse crer, ele é muito maior, ele é muito mais amplo. Extenso. Isso aí, o amor ao próximo, o respeito, o temor a Deus, tudo é justificado nisso aí, as atitudes, a conduta de cada ser humano. Então, quem nele crê não é julgado. Continua, por favor, lá no 139. Né? O salmista diz assim: o Senhor sabe quando me assento e quando me levanto. Quer dizer, a proteção de Deus, os olhos de Deus estão em nós full time, o tempo todo. Deus está o tempo inteiro nos observando, olhando para nós. É isso, o tempo inteiro. Sabe quando me assento e quando me levanto. É assim que diz. De longe penetra os meus pensamentos. Até o que eu penso, o Senhor sabe. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Deixa nessa palavra caminhos. Eu e você, a vida exige isso. Isso é inevitável, né? Caminhos são inevitáveis na nossa vida. Hoje eu ando por um, amanhã por outro. A gente não para. Nesse exato momento você já está ou num caminho, me ouvindo, ou daqui a pouco vai pegar o caminho, né? Então, a palavra diz que Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus conhece todos os meus caminhos. Conhece os seus caminhos. Ele sabe onde você está. Isso sugere que, nesse exato momento, Deus está olhando para você, sabia? Isso sugere o seguinte: nesse exato momento, Deus está te vendo. Você pode estar num presídio, no hospital, em casa, no carro. De repente, você está até perdido. Nem você sabe onde está. Você pegou um caminho errado. Isso acontece. Mas Deus sabe onde você está e está de olho em você. Então, o salmista diz: o Senhor conhece todos os meus caminhos. Essa é a segurança que ele tinha, a confiança que ele tinha. Ele cria desse jeito. Ainda a palavra não chegou à língua, aí já é a oração. Ó. Ainda minha palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Esse ainda a palavra não chegou à língua, sugere o seguinte, que a oração que eu e você fazemos, Deus já sabe também. É óbvio que nós temos que orar. Ele determinou assim. Mas até a oração que a gente faz, Deus já sabe. Deus já conhece. Até a oração. O que eu e você vamos pedir, Ele já sabe. E quando você se predispõe a orar, como Ele já sabe o que você vai pedir, antes de você concluir ou de você iniciar a oração, Ele já prepara. Se você orar,
Se você exercer a oração, Ele manda para você, se não, fica lá guardado. Você sabia que o que você deseja já está preparado, já está guardado, já está empacotado? Ele está esperando só você orar. Mas como é que Ele sabe se eu não orei? Ele sabe, Ele conhece tudo. Se você orar, Ele envia o pacote. Ele despacha. Se você não orar, fica lá guardado. Fica lá. É assim que eu creio. É assim que eu vivo o Evangelho. Essa é a minha visão. O que eu e você temos no coração, os nossos projetos, nossos sonhos, o Senhor já os conhece. Ele já sabe o que vamos pedir para Ele. É isso. E Ele quer que façamos a oração, porque a oração, ela é uma relação de dependência, né, a Deus. Ela sugere a dependência. Ela, na verdade, é uma confissão de insignificância do homem e grandeza de Deus. Quando você ora, solicita o favor dele, você está dizendo: o Senhor é grande, eu sou pequeno. O Senhor tem para dar e eu preciso receber. Então, Deus, Ele tem dado oportunidade a nós, através da palavra, através do Evangelho, dos milagres. Você viu o cego enxergando? Quem diria, né? Nos dias de hoje, um mundo tão estragado, né? Tão deteriorado, valores. E a fé faz isso que você viu. Isso volta naquilo lá, né? Quem nele crê não é julgado. Quer dizer, ele, ao mesmo tempo que ele deseja julgar o mundo, ou seja, acabar com tudo, porque entristece o coração, nós entristecemos o coração de Deus. Ele dá tanto valor ao ser humano e a fé do homem nele, que ele continua dando oportunidades aos homens. Ele continua. Então, quem ele crê não é julgado. Ele disse, né? Vamos lá, no 139, no versículo 6, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Isso é uma revelação, né? Você pensa que ele estava jogando palavras no ar? Não, isso é a mais pura das verdades. Tudo que ele falou aí é verdade. Isso aí é o retrato de Deus. Deus é onisciente, Deus é onipotente, é onipresente, é isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Na verdade, ele está descrevendo o Deus do universo. Você quer saber quem é Deus? É isso aí. É o Salmo 139. Esse é o Deus que nós queremos. Esse é o Deus que pregamos. Olha lá. Esse é o Deus. Aí ele, no versículo 7, ele diz assim, eu não posso atingir. Ó. Ele quer dizer o seguinte: eu sou insignificante demais. Porque isso aí não era dele, não, do salmista, não. Essa revelação, esse conhecimento aí, não é que ele era o tal, não. Ele era um homem, pecador também. É que Deus revelou isso para ele. Eu sou isso aqui, eu sei tudo a seu respeito. E olha o que ele diz aí no versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Interrogação. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Volta um pouquinho. Se suba aos céus, lá estás. Você já subiu ao céu, você que me assiste, me ouve, me acompanha de alguma maneira aí?
sei lá, pelo computador, pela internet? Claro que não. Ou já. Espera aí, já ou não já, apóstolo? Não e já. Mas isso não é possível, é possível. Porque ele não está dizendo de subir ao céu. Está dizendo de um estado de espírito. Porque você já ouviu a expressão, tipo, fulano está no céu. Não é verdade? Ele está falando, se eu subo ao céu, quer dizer, se eu estou bem, se eu estou contente, o Senhor está comigo. Ele sabe que eu não ia subir ao céu em vida. E nem descer também ao abismo, ao inferno, no caso. Mas você já ouviu também a expressão, minha vida é um inferno. O sujeito está falando das amarguras, dos problemas, das dificuldades, das adversidades. Um poço, né? Sem fundo, um buraco, uma cratera. O limite da angústia, da depressão, da tristeza. Problemas. Isso é chamado de abismo, de inferno. O povo, isso é um ditado popular. Fulano vive no inferno, olha lá. Eles chamam cadeia de inferno, sabia? Isso aí é o estado de espírito. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou, quem nunca sentiu amargura? Se alguém disser que não é mentira. Quem nunca sentiu tristeza? O nosso mestre, Jesus Cristo, ele orou assim, a minha alma agora está angustiada até a morte. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Lá ele fala angustiada, né? Profundamente triste até a morte. Quem falou isso aí? A minha alma está profundamente triste até a morte. Isso é o Filho de Deus, isso aí. Isso aí não é um comedor de escarola, não. Isso aí não é o Valdemiro, não. Esse é o Filho de Deus que falou isso aí. Se o Filho de Deus ficou angustiado, eu não vou ficar. Hein? Você não vai ficar eventualmente? Todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Todos nós. Talvez você esteja vivendo uma angústia, uma situação muito difícil. Né? Talvez você esteja passando por um momento de tribulação na sua vida. E Deus está falando com você hoje. Ele está falando com você. Porque Ele te conhece, Ele sabe o que está acontecendo. Seu pacote está pronto, mas Ele quer a sua oração. O seu clamor, a sua súplica. Aí o salmista fala, ainda a palavra não chegou à língua, e tu já conheces, tu, Senhor, já conhece toda. Quer dizer, o Senhor já sabe antes de eu orar, o Senhor já sabe. E lá embaixo ele fala, no versículo 8, se subo aos céus, lá está. Se eu estou bem, o Senhor está comigo. Se eu estou no abismo, você pode ver que não é nada físico isso aí, ó. Isso é um estado de espírito. Porque ele diz assim, ó, se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, primeiro que não dá para fazer cama no abismo, não é verdade? No inferno, abismo é inferno. Você vai fazer cama lá? Então essa palavra cama sugere o seguinte, que se alguém está atribulado com problemas, enquanto está na lida durante o dia, né? Ou em algum entretenimento, é possível levar. Mas a coisa pega mesmo, aperta, é quando a gente põe a cabeça no travesseiro, que aí vem os pensamentos. Uma pessoa que está vivendo uma fase difícil, os momentos mais difíceis da vida dessa pessoa se passam à noite. O dia não é tão longo como a noite. No dia você se distrai trabalhando, ou conversando, ou convivendo, né? A noite é que é difícil de passar quando o sujeito está angustiado, o homem ou a mulher. Por isso a palavra cama. Se eu faço a minha cama, você faz a cama para dormir, não é isso?
arrumo a minha cama para dormir. Ninguém mora no abismo, a cama fica na casa, né, na morada da pessoa, né? Então, é que o sujeito põe a cabeça no travesseiro, ele se deita na sua cama, e aí vem os pensamentos negativos, as preocupações com o amanhã. Aí ela vai parar no abismo. Mas ainda lá Deus está também, está dizendo. Ele está lá também. Que coisa, hein? A palavra é muito rica, né? Você sabe que eu às vezes, eu saio assim do meu quarto, deixo a bispa dormindo, saio quietinho. Pego a Bíblia, vou para a sala e começo a falar. Primeiro eu começo a ouvir, né? Aqui, na palavra. Depois eu começo a falar. Vai lá, conversar. Com quem? O senhor é doido? Não. Eu converso com Deus. Eu ouço a voz de Deus. Então, Deus, Ele quer que eu e você estejamos na dependência dEle. Na esperança, na confiança total. E lembra sempre dessa palavra, quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado. Problema, hein? Por quê? Porque ele não tem acesso à vida da pessoa que duvida dele. Não. Existe uma barreira, né? A incredulidade é uma barreira intransponível para Deus. É um paradoxo, né? Tem alguma coisa intransponível para Deus? A incredulidade é que Ele não quer adentrar. Eu me lembro que Jesus, em alguns milagres, Ele percebia que alguns, até dos discípulos estavam duvidando, Ele falava, entra só esse e esse comigo. Ele não suporta a incredulidade. Deus não suporta. Não suporta. Deus não suporta que duvidemos dEle. Não. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós entramos em oração e pedimos a Tua infinita misericórdia sobre todos nós. Que o Senhor possa alcançar as pessoas aflitas, necessitadas e que estão em grandes dificuldades. Toca nelas, Pai. Aqueles que se encontram desempregados, endividados, enfermos, talvez desesperados. Faz milagre. Manifesta o Teu poder, a Tua grandeza. Faz o que homem nenhum conseguiu fazer. E consagra também a água, e quem beber receba vida, receba vitórias. Abençoa os patrocinadores dessa obra, os que sustentam essa obra no ar. Abra as janelas do céu sobre eles, derrama bênçãos sem medida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os dizimistas, os ofertantes. Abençoa os católicos, evangélicos de outras denominações, muçulmanos, espíritas, os não religiosos. Abençoa as autoridades, abençoa essa nação. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra essa água e quem beber receba saúde e vida. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Vamos em frente. Deus abençoe e nós voltamos a qualquer momento em nome de Jesus.